Olá, professores de todo o Brasil. Bem-vindos às dicas do episódio número 6 sobre o martim pescador e a inspiração para os trens de bala japoneses. Então, as palavras-chave que ditam esse episódio, além da aerodinâmica, são velocidade e som. E dessa forma a gente já pode trazer de cara como um cartão de visitas a física para dentro da nossa aula. Então a gente pode falar, inclusive, sobre o uso de algumas fórmulas, sobre a aplicabilidade de fórmulas físicas relacionadas a movimento uniformemente variado ou a movimento uniforme, no caso do trem-bala, principalmente o movimento uniformemente variado, que é o MUV. Então a gente pode trazer isso para dentro da aula de biologia. E já que a gente está falando de Japão, olha que legal trazer a geografia para dentro dessa aula de biologia. Falar sobre o crescimento do Japão, sobre o crescimento de grandes cidades, como é que isso se dá, a gente pode até comparar mapas de diferentes cidades, como que as cidades crescem, né? E já que a gente está falando de Japão, a gente pode trazer a geografia para dentro dessa aula ao falar do crescimento de grandes cidades, como por exemplo Tóquio. A gente pode comparar o crescimento de Tóquio a outras cidades do mundo, por exemplo, como cresceram as cidades europeias, como cresceram as cidades na América do Sul, enfim, a gente pode mostrar mapas diferentes de crescimento, isso é bem legal para trazer a geografia. E se a gente está falando de Japão, está falando de trem-bala, a gente também está falando dentro da geografia de um tópico muito importante que toda hora está nos assuntos da ONU, que é a mobilidade urbana. E esse assunto tem tudo a ver com a realidade das grandes cidades brasileiras e também das pequenas cidades, né? Como é que as pessoas se locomovem, isso é custoso, não é? Leva muito tempo de transporte. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mobilidade urbana é um assunto muito sério, que toda hora vem à tona na imprensa, inclusive é um assunto de conhecimento geral, né, para os alunos aí que vão prestar alguns vestibulares que cobram isso, Enem também. Então falar de mobilidade urbana é trazer a geografia para dentro dessa aula de biologia e mostrar os diferentes tipos de transporte, comparando seus custos, quanto que gera para economia de lucro, por exemplo, o tempo que a pessoa leva naquele transporte. Tem algumas cidades que vocês, professores, dão aula, por exemplo, em que o melhor meio de locomoção urbana é uma bicicleta, em outros lugares é uma moto, em outros lugares só de canoa para chegar num lugar ou no outro. Então isso tudo aí tem a ver com mobilidade urbana. Então uma sugestão que eu dou vamos comparar como é a mobilidade urbana em diversos lugares do Brasil e do mundo e trazer a geografia para dentro desse episódio aí. E se a gente está falando também de trem, a gente também pode trazer a história para dentro disso. A gente pode falar não só sobre a história da origem dos trens de bala, mas a gente também pode falar sobre a origem da Revolução Industrial, como é que o trem-bala hoje funciona e como é que os trens do passado funcionavam. A gente comparar as fontes energéticas de cada Revolução Industrial. Então, se antes a gente tinha uma locomotiva que usava carvão, hoje a gente tem um trem-bala, e aí a gente pode ter um trem mesmo elétrico, a gente pode ter trem movido a magnetismo, enfim, a gente pode comparar as bases energéticas das revoluções industriais até chegar no nosso trem-bala. E para trazer a matemática para dentro desse episódio, olha que legal a gente falar sobre gráficos, sobre estatísticas relacionadas a física lá atrás, da velocidade dos trens de bala, do tempo de transporte. A gente trazer, por exemplo, algumas informações sobre a economia no transporte urbano. E uma outra situação bem interessante que a gente pode comparar também por que um trem-bala às vezes é mais vantajoso do que um avião. Então a gente pode falar de todo aquele tempo que a gente tem para fazer um check-in. Se a gente vai de uma cidade a outra, por exemplo, vamos pegar aí Rio-São Paulo, seria muito mais prático a gente ter um trem-bala, porque a gente perde muito tempo no check-in. Na realidade, os 45 minutos que a gente voa de uma ponte aérea, por exemplo, Rio-São Paulo, 45, 50 minutos, eles se somam ao tempo de chegada no aeroporto, check-in, manuseio das malas, que é o despacho, e depois você pegar de volta a sua bagagem. Então isso tudo soma muito tempo, de modo que um trem-bala poderia pegar todo esse tempo de mecânica, de bagagem, de check-in, etc., anular, e a gente só teria o tempo efetivo de viagem, que é como funciona, por exemplo, na Europa. A gente tem alguns trens não tão rápidos quanto os trens japoneses, mas a gente tem trens bem velozes que diminuem muito o tempo entre uma cidade e outra. Então isso pode gerar economia para as cidades, pode gerar economia para um país. E, inclusive, isso ser refletido no valor da passagem que uma pessoa paga para pegar um trem em relação a um avião, por exemplo, ou usar um carro para se locomover. Então tá vendo que a gente está entrelaçando tudo, A mobilidade urbana, a história dos trens, revolução industrial, matriz energética, enfim, matemática.
Tudo isso dentro desse episódio que é tão rico para se trabalhar transdisciplinarmente. Eu até daria dica para você tentar trazer a sociologia para dentro desse episódio também, relacionada ao acesso dessas modernidades por parte de certas comunidades. Será que todo mundo tem acesso a essas tecnologias? Então isso pode ser uma boa discussão do ponto de vista sociológico e econômico, falar sobre isso dependendo da sua realidade, onde você dá aula, né? Qual o perfil de escola, qual o perfil do aluno que você tem. Então falar sobre acesso a essas tecnologias. Então essas são as dicas que eu queria te contar. Estou muito curioso para saber também quais as dicas que vocês teriam, como vocês trabalhariam esses episódios. Se você tem alguma dica, escreve lá nos fóruns e conta pra gente. Eu te aguardo então no próximo episódio, no episódio 7.